Olá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com muita alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia, de Curitiba, que é a patrocinadora desse programa evangélico, bem como de seus ilustres pastores, Luiz e Sandra Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, Destarte, da autoria do ilustre culto pastor Elton Mello, e que tem como título, abro aspas, Perigos na vida do cristão infrutífero, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer os ensinos sobre a parábola da figueira infrutífera. Também perceber que, como cristãos, fomos chamados por Deus com a missão de frutificar para a glória do seu nome. E, por fim, praticar. Nossos frutos precisam caracterizar o verdadeiro processo de arrependimento, no grego, metanoia, que é a mudança de mente ou mudança de vida. O texto áureo diz o seguinte, abro aspas, deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Encontramos esta referência bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17. Outros textos bíblicos inspirativos. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Abro aspas. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte. Por que deixá-la e inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais 1 ano. E eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5 a 8, que leio, abro aspas. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão
meus discípulos. Esta lição conta com a seguinte introdução. A parábola da figueira estéril apresenta uma severa advertência sobre a importância de uma vida frutífera para Deus. Biblicamente, a palavra fruto refere-se às características espirituais descritas em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que são as qualidades essenciais que todo cristão deve manifestar em sua vida diária, tais como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Embora o termo fruto esteja no singular, indicando que essas qualidades compõem um único fruto espiritual completo, Deus espera que este fruto seja manifesto em abundância em nossa vida. Frutos. Portanto, todo cristão deve evidenciar sua fé por meio da expressão constante e abundante dessas qualidades, refletindo verdadeira transformação espiritual e arrependimento genuíno. Quando um cristão deixa de frutificar, ele incorre em 3 perigos que podem trazer consequências nefastas para a sua vida emocional, espiritual e física, além de abrir uma grande brecha para Satanás atuar contra a sua vida e na vida daqueles que estão sob sua autoridade. Para ser um cristão frutífero, há alguns cuidados a serem observados contra 3 perigos que abordaremos nesta lição. Ponto número 1. O perigo da inutilidade espiritual. A figueira infrutífera simboliza o perigo da inutilidade espiritual na vida do cristão. A ausência de frutos indica uma vida desconectada de Deus, inutilizando recursos e oportunidades. Isso pode levar à frieza espiritual, depressão emocional e perda do propósito de vida. Exemplos negativos. Saul, conforme registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e Judas Iscariotes, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Exemplos positivos. José, conforme registrado em Gênesis, capítulo 39 a 41, e Daniel, capítulos 1 a 6. O perigo da inutilidade espiritual é exemplificado claramente na vida de 2 personagens bíblicos, Saul e Judas. Saul teve uma experiência profunda e marcante com o Espírito Santo, sendo ungido e tendo profetizado sob o poder divino, conforme registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 a 10. Porém, sua falta de obediência, humildade e fruto espiritual verdadeiro, resultado em uma vida espiritualmente infrutífera, que terminou em rejeição e tragédia,
conforme está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Judas Iscariotes teve o privilégio de andar diretamente com Jesus, ouvir suas palavras, ver seus milagres e receber discipulado pessoal do Mestre. Ainda assim, Judas não permitiu que esses ensinamentos produzissem frutos reais em seu coração, tornando-se espiritualmente inútil e traindo Jesus por sua falta de transformação interior, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 16 e capítulo 27, versículos 3 e 5. Esses exemplos mostram claramente que nenhuma experiência espiritual passada garante automaticamente fidelidade ou frutificação no futuro. O que garante que nós não falharemos como Saul e Judas é permanecer diariamente em Cristo, cultivando intimidade constante com Deus e permitindo que o Espírito Santo molde continuamente o nosso caráter, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 5. E em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 18. Devemos vigiar constantemente, obedecendo à palavra e produzindo frutos verdadeiros, que reflitam arrependimento genuíno e compromisso contínuo com Deus. Aplicação para reflexão. Que tipo de frutos espirituais você tem produzido ultimamente? Como evitar a inutilidade espiritual em nossa caminhada cristã? Vamos ao ponto número 2. O perigo da acomodação religiosa. Muitos cristãos se acomodam, justificando sua falta de frutos com tradição ou religiosidade vazia, assim como aqueles que se confiavam no fato de serem filhos de Abraão. Essa atitude pode levar à hipocrisia espiritual, vazio emocional e superficialidade em relação a pessoas e profissionais. Exemplos negativos. Os fariseus, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 23, e a igreja de Laodiceia, conforme registrado em Apocalipse 3. Exemplos positivos. Paulo, conforme registrado em Filipenses, capítulo 3, e Barnabé, conforme registrado em Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. O perigo da acomodação religiosa ocorre quando os cristãos passam a viver uma vida uma espiritualidade baseada apenas em rituais, tradições e práticas externas, sem uma real transformação interior. Muitas vezes, as pessoas acreditam que o simples fato de frequentar cultos, orar mecanicamente ou cumprir obrigações religiosas são suficientes para agradar a Deus. No entanto,
o que Deus realmente busca são frutos genuínos que reflitam mudança real e prática na vida cotidiana. Seguem alguns exemplos de práticas religiosas que precisam ser substituídas por frutos reais e transformadores. Substituir orações vazias e repetitivas por momentos sinceros de intimidade com Deus, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Trocar o hábito de frequentar a igreja apenas como obrigação por um compromisso genuíno de comunhão e serviço à comunidade, conforme registrado em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Deixar de lado ofertas dadas com interesse em reconhecimento público e praticar a generosidade discreta e genuína, conforme registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Evitar também atitudes de julgamento ou críticas constantes por ações que demonstrem amor, empatia e misericórdia com os outros, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Substituir uma leitura bíblica superficial e obrigatória pela aplicação prática da palavra de Deus em todas as áreas da vida, conforme registrado em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Essa mudança de práticas religiosas superficiais para frutos reais e transformadores é o que Deus espera de cada cristão autêntico. Aplicação para a reflexão. Como podemos identificar a acomodação religiosa em nossa vida? Quais práticas religiosas precisam ser substituídas por frutos reais e transformadores? Vamos ao ponto número 3, que diz: o perigo de negligenciar o tempo da graça. O conceito de tempo da graça refere-se ao período atual, iniciado após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, no qual Deus concede à humanidade a oportunidade de arrependimento e salvação, por meio da fé em Cristo, conforme registrado em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. E também em Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Diferente do tempo da lei, caracterizado pela exigência do cumprimento rigoroso das normas mosaicas para alcançar justiça diante de Deus. O tempo da graça revela a misericórdia divina, acessível por meio do sacrifício redentor de Jesus, independente das obras humanas, conforme registrado em João capítulo 17. E também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Por isso, negligenciar
este tempo da graça é muito perigoso. Implica desprezar a paciência e misericórdia divina, correndo o risco de perder a oportunidade única e definitiva de restauração espiritual e reconciliação com Deus, conforme registrado em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, e também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Não sabemos o prazo final desse tempo, mas sabemos que ele é limitado. Portanto, devemos aproveitar cada momento para produzir frutos dignos do arrependimento e viver plenamente em comunhão com Deus, conforme registrado em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, e no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 44. A parábola ensina que Deus concede um tempo específico para arrependimento e mudança. Negligenciar esse tempo pode resultar em endurecimento espiritual, angústia emocional e consequências irreversíveis nas áreas familiares, sociais e financeiras. Exemplos negativos. Esaú, conforme registrado em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Ananias e Safira, conforme registrado em Atos capítulo 5. Exemplos positivos. Davi, conforme registrado nos livros de Salmo 51, e Zaqueu, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Aplicação para reflexão. Estamos valorizando o tempo da graça dado por Deus para produzirmos frutos? Como podemos aproveitar melhor este tempo em nossa vida espiritual? Conclusão. A parábola da figueira infrutífera é uma séria advertência sobre os perigos da vida cristã sem frutos. Deus espera resultados concretos de arrependimento e transformação. Devemos usar sabiamente o tempo da graça, abandonando a acomodação religiosa e lutando contra a inutilidade espiritual para refletirmos frutos dignos de nossa fé em Cristo. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude a sermos frutíferos no reino de Deus. Amém.